Vamos ver se o pessoal tá entrando. Dá um tempinho aí pra galera entrar. Deixa eu abrir o Twitch. Pra ver se tá rolando aqui também. Deu tempo de compartilhar no Facebook, no Twitter? A gente deu o tempo para vocês poderem, para todo mundo poder entrar e acompanhar a gente. Deixa eu só ver se está tudo certo com a página do Twitch. Sim, ao vivo. Estamos lá ao vivo. Uhul! Já dá para... Pronto, agora tá certo. Ok, agora eu estou tranquila que tá lá. Então vamos começar a brincadeira, né? Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast sobre basquete feminino. A gente está nessa série basquete feminino de A a Z e é muito especial, é uma parceria entre o Beta Basket e o Big Three. E hoje a gente tem aqui nessa transmissão de estreia super especial a Rebeca Valente e a Isabela May. A Rebeca e a Isabela, elas escrevem para o Beta Basket e a Isabela, ela também escreve para o Big Three. A gente dupla, ela é a nossa FBI CIA. Já queria dar um oi pro pessoal que está assistindo, a Alice, o Léo Mogli, a Giovana, a Lena, a Paola. Muito obrigada, pessoal, por passar essa tarde de sexta-feira com a gente. Eu peço mil desculpas pelo atraso, mil desculpas. Foi culpa minha, eu acabei errando nos horários e a gente atrasou aí uns 15 minutos, porém estamos aqui, a gente falou, a gente está cumprindo. Então, sejam bem-vindos e queria falar um pouco sobre o nosso objetivo, né? Tanto a Rebeca quanto a Isabela, elas escrevem para o Beta Basket, que hoje é uma newsletter, e a gente está cada vez mais desenvolvendo o projeto de site. A gente já tem domínio, já tem plataforma e tudo, só falta desenvolver. O nosso objetivo é trazer uma valorização profunda para o basquete feminino. Conversar sobre o que acontece em quadra e também o que acontece fora de quadra. E parte disso é tornar as jogadoras conhecidas, né? Tornar os nomes os nomes que fazem o basquete feminino conhecidos, meio que honrar a história, meio que trazer assim à luz alguns nomes que não têm tanta visibilidade, porque hoje é um pouco mais fácil acompanhar a basquete feminino. Ainda é difícil, ainda não tem muito veículo que fala, mas pensa há 20 anos, quando o Houston Comets estava ganhando 4 títulos. Não tinha a gente não tinha o acesso que a gente tem hoje. Então, em muitos casos, quem começa a acompanhar o basquete agora não sabe quem estava lá no começo, sabe? Quem trouxe tudo pra gente. E o objetivo desse podcast é falar sobre essas pessoas importantes, times também, por exemplo, tem times que não existem mais, mas que foram extremamente importantes. E por isso, de A a Z, a gente vai trazer trazer uma letra do alfabeto a cada dia. Hoje a gente vai falar mais de nomes. E vai ser uma conversa, né? Tanto a Rebeca quanto a Isabela entendem muito de basquete feminino, gostam bastante. Inclusive, daqui a pouco eu vou pedir para elas contarem como que elas começaram nessa trajetória com o basquete feminino, como começou o amor da vida delas o amor pelo basquete feminino na vida delas.
Porque é algo, o basquete feminino sempre acaba sendo um pouco pessoal, né? Sempre tem uma história assim pessoal. No meu caso, eu comecei a acompanhar o basquete feminino em 2006 por conta do Mundial de São Paulo. E a minha jogadora preferida é a Beck Hammon, que hoje vai estar no próximo episódio, né? Letra B. Beck Hammon hoje, Beck Hammon para sempre. Quem me conhece sabe que aqui é Beck Hammon nascer, viver, e para Beck Hammon morrer, né? Eu sou santista, mas também sou beckista. Então, a minha jogadora preferida, na verdade, minha ídola da vida. Hoje eu não tenho time, eu não torço para nenhum time. Se fosse falar, olha a Agatha do NBA das Minas tá aí também. Então, meu nome é Roberta, eu acompanho o basquete feminino desde 2006, minha jogadora preferida é a Beck Hammon. Eu não tenho time hoje, há quem diga que eu torço pro Seattle Storm, mas isso é fake news, ok? Ela é do Seattle, sim, gente. Isso aqui para estar um trio do Storm aqui, entendeu? A gente mantém assim para ficar bonito. É fake news, ok? E eu fico aí na surdina, isso quando às vezes eu torço mais para um ou para o outro. E, enfim, eu vou dar espaço agora para a Rebeca se apresentar, falar sobre como ela começou a acompanhar o basquete feminino e escrever e jogadora preferida e time. Bom, boa noite, meu nome é Rebeca. E se escreve com acento, mas se fala Rebeca mesmo. Foi erro de cartório. História maravilhosa. Maravilhosa. Mas acabei acostumando com acento, então eu escrevo com acento. Eu comecei a acompanhar o basquete. Na verdade, a minha história com o esporte é antiga, assim, desde criança, sempre tinha muitos jogos. A maioria deles eram masculinos mesmo, por causa que é o que passa na televisão. E eu fui gostando muito do vôlei, do futebol e do handebol, que é o esporte que eu pratico. E eu lembro que quando eu fui jogar pela minha antiga escola, tinha os times de basquete. E aí que eu comecei a ver o basquete de outro modo, porque como eu sou baixinha, eu achava que não existia lugar no basquete para mim. E aí eu não assistia. E aí eu não assistia. Aí comecei a assistir os jogos de basquete por causa desse time da minha escola. Eles chegaram a alguns campeonatos, ganharam, acho que foi prata, foi bronze, os meninos. Então eu acabei começando a gostar por causa deles, né? E comecei a acompanhar não os jogos, mas via notícias, sabia do que estava acontecendo. Até chegar em 2019, a Copa do Mundo Feminina, que os Estados Unidos ganhou, e a Megan foi a principal estrela daquela Copa. E aí, com a Megan, eu conheci a Su. E aí, pronto. Olha! Termina a Copa, a Megan vai lá, o último jogo, vai lá na arquibancada. E eu falei, mano, quem é essa mulher? Aí eu fui procurar quem era a Su Bird. E na hora, assim, eu fiquei, quem é essa mulher? Chocada. Como eu não conhecia essa mulher? Aí eu comecei a procurar mais coisas sobre o Seattle Storm, sobre a WNBA, e eu lembro que foi até uma pergunta que a Roberta fez, que você fez no Twitter, sobre o que significava, né? E eu lembro que eu comecei a assistir os mesmos jogos da WNBA ano passado, eu assisti o jogo do Las Vegas contra o Chicago, que eu fiquei muito triste naquele jogo, mas foi aí que eu comecei a conseguir assistir a WNBA. E eu lembro que eu assisti todos os jogos entre o Aces e o Mystics e assisti a final. Então, na minha cabeça, era para torcer por Mystics, né? Assim, era para mim ser uma torcedora do Mystics, mas o Seattle já tinha me conquistado, e a Sul também. Mas como eu respondi até no Twitter, a Helena Deladon, no caso, quando ela estava com a costa batida, machucada, eu também estava naquele estado, só que com o joelho. E ela me inspirou muito, porque ela continuou jogando, teve jogos que ela não jogou, mas mesmo assim ela queria jogar a final, ajudar o time, e aquela busca dela, assim, por ajudar o time dela e continuar em quadra, me inspirou muito, e eu fiquei, é isso que eu quero assistir, essas histórias que eu quero ver. E aí eu fui,
Conheci a Roberta esse ano pelo Beta Basket e acompanhei toda a temporada da WNBA. Eu sou estudante de educação física, mas nunca, escrevi nada na minha vida. Eu escrevia coisa de filmes, que é minha outra paixão também. Mas para escrever para esporte mesmo, eu nunca tinha feito. E foi um grande desafio, e tem dia que eu mesmo me surpreendo com o que eu escrevo. E tá sendo uma experiência muito... Tá mandando super bem. Sim, obrigada. Então é isso, é Subbutch na cabeça e Seattle Storm, Go Storm. Legal. A Alice deixou um comentário aqui, que a Lana Ambrosio, da ESPN, mandou um recado pra gente. Arrasem, meninas. Gente, ela tá vendo, meu Deus, a Lana Ambrosio, você é tudo! Eu sou muito emocionada, gente, não dá. Meu Deus, a Lana Ambrosio. E Portugal também está acompanhando, um grande portal de basquete da Euroleague, da URT. Importante falar que a Rebeca tem sido a nossa grande correspondente do basquete feminino português. Então, qualquer dúvida, o que quer que vocês precisem saber sobre basquete português, essa pessoa aqui. Para MVP da Liga Portuguesa. Então, agora eu vou dar espaço para a Isabela falar sobre a história dela com o basquete feminino, a jogadora preferida e o time. Acho importante que as pessoas conheçam a gente, né? E quem está falando, porque é legal. Então, vai que é tua, Isa. Bom, já deixo claro que o meu time é o Seattle Storm. Não era para ser. Não era para ser. Eu comecei a acompanhar a NBA na temporada do ano passado. E aí vim numa crescente, não sabia muito sobre basquete feminino. E quando a bolha voltou, né, da NBA, eu fiquei sabendo, por acaso, no Twitter, de um primeiro jogo entre o Liberty e o Seattle Storm, primeiro jogo da temporada. E eu sabia que a Sabrina Ionesco ia estrear, né, no Liberty, então eu falei, não, eu vou acompanhar a Sabrina, eu sou Liberty desde criancinha, Nova York, já fui lá, é isso. Foi uma correria nessa casa, porque eu não achava o canal, falava, mas onde que tá passando isso, gente? Onde é que passa esse jogo? Achei o canal, sentei num sábado ensolarado e comecei a assistir, assim. No começo ali, tinha acabado de acontecer o caso da Breonna Taylor, e as jogadoras estavam com as camisetas e fizeram, não lembro quem do Liberty, leu um manifesto em nome da justiça social, e foi naquele momento que, assim, o basquete feminino me ganhou. Porque... Alicia Clarendon. E foi, assim, uma das coisas que eu mais priorizo é o extra-quadra dentro do basquete feminino, porque são jogadoras muito envolvidas em questões sociais, só jogadoras de Storm, sim. E aí foi ele que me ganhou, mas eu ainda estava decidida a torcer para o Liberty. Começou o jogo, começou o Breanna Stewart, dar um show, uma lavada. Eu falei, não, tudo bem, não vai ser Nova York, não, vai ser de Seattle mesmo. E estamos aí, né? Também nunca tinha tido contato nenhum com o esporte, nunca tinha escrito nada sobre esporte, mesmo sendo estudante de jornalismo. Eu tinha certeza que eu ia pro entretenimento ali, falar de série, filme. Até que brotou a oportunidade de escrever com a Roberta, e eu falei, acho que é isso. Eu tô muito no começo, comecei a acompanhar a última temporada só, né, que eu vi inteira, assinei League Pass e tudo, tô quase comprando moletom, quase me falindo, mas tenho muito a aprender e tô muito feliz de estar aqui, podendo abrir esse espaço, né, cavar esse espaço para o basquete feminino cada vez mais, e é isso. Legal, a gente tem aqui todo um fã-clube da Isa dando oi, dando moral, e tem essa fake news rolando aqui. Tem todo um fã-clube da Isa. E tem essa fake news que está sendo propagada pela Agatha, de que só tem torcedor do Storm aqui. Eu vou pedir ajuda das pessoas dos meios oficiais para rebater isso. Enfim, então, hoje nós estamos aqui, somos nós que estamos falando de basquete feminino. Essa também é a grande redação do Beta Basket. A gente, tudo é feito com muito amor, muito carinho, e
queria agradecer a Alice e o Léo Mogli pela paciência em ajudar a tornar isso realidade, né? Porque sempre tem muita coisa por trás e como o Mogli e a Alice têm bastante experiência com lives e podcasts nas redes sociais, é uma grande ajuda. A Alice, ela tem o Big Three, mas ela também é a dona da página Árbitros NBA, acho que é a única página no Brasil que fala sobre árbitros, né? E é super interessante. Ela traz cada informação assim que a gente nunca escutou falar, impecável. Alice Mundo hoje ela falou sobre aquele negócio do apito do árbitro. Sim! Que eu nunca ia imaginar que tinha um apito especial na NBA com enfim, uma capa que caiu sigam na lá, sigam lá na última temporada, né? Por causa do coronavírus, eles colocavam uma capinha assim. Na Dalton também tinha. Até o apito. Tá usando máscara. Exatamente. Então a gente tem aqui uma audiência bem de muita qualidade. A gente tem a Alice do Árbitros da NBA, tem a Agatha do NBA das Minas, o NBA das Minas também está sempre disposto a ajudar quem está falando de basquete feminino, quem está começando a falar sobre basquete. O Felipe também, o Felipe Souza, do blog do Souza, eu escrevo por blog do Souza também, está acompanhando. Ele ajuda bastante também na propagação do basquete feminino. E todas essas pessoas são muito importantes, né? A gente sabe que o basquete feminino precisa de um empurrão, precisa de uma força, e a gente está aí literalmente botando a cara para jogo, para saindo da zona de conforto para poder falar sobre o basquete feminino. E a proposta do basquete feminino de A a Z, a cada dia da semana, a gente trazer curiosidades, nomes, fatos interessantes com tal letra do alfabeto sobre a WNBA, porque é mais fácil, né, de organizar. Não sei se foi a Rebeca ou a Isabela que falou que é o grande stop do basquete feminino. Fazer nome, time. Adoro. Então, para começar assim, só jogando. Primeiro eu quero perguntar para vocês que estão assistindo, vocês que estão aí nos comentários. A propósito, se você não consegue comentar no Twitch, você também pode mandar perguntas e comentários no Twitter. A minha arroba tá aqui. Aí o da Isabela tá aí também, e o da Rebeca é rvalente23. Então, quem quiser mandar pergunta, quem quiser participar, também pode mandar no Twitter, porque a gente vai acompanhar, né, o tempo todo. Então, queria perguntar para quem está assistindo agora, quando você, assim, deixa aí nos comentários, quando você pensa em basquete feminino e com a letra A, o que vem na sua cabeça? Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Então, vou dar um tempinho aí para vocês mandarem. E quem quer ir primeiro? Isabela ou Rebeca? Sei que uma tá bem preparada. Eu sei que uma tá bem preparada. Quem tá bem preparada aí. Quem tem 3 páginas aí. Temos bastante tempo. Totalmente tremendo. Mesmo. Então, vamos lá. Rebeca, você quer começar? A Rebeca vai começar com a letra A dela. Gente, assim, eu recomendo que vocês retirem um pouquinho o fone de ouvido nesse momento. Ela vai gritar. Bom, a gente, quando teve essa reunião para falar sobre o basquete de AZ, a gente começou a listar vários nomes
E aí eu fui lá no site da WNBA procurar alguns nomes, né? E do nada, assim, nem passou pela minha cabeça a Ali. E como eu falei, faz 2 anos praticamente que eu acompanho a W, e eu assisti aquele jogo do Aces contra o Las Vegas, Las Vegas contra o Chicago. E eu fiquei muito chateada com aquele jogo. E acabei que eu fui acompanhando a Ali Quigley, e ela é uma das minhas jogadoras favoritas. Podia ser do Seattle Storm, só que eu vou contar o que aconteceu, mas ela podia ser do meu time. E ela é uma jogadora incrível, assim, a história da Ali Quigley, para mim, é uma das mais surpreendentes na WNBA e no esporte em geral, porque quando a gente fala de atletas, a gente acha que sempre são os melhores, eles nascem bons, já nascem arremessando de 3 pontos, e só chegam na W ou na NBA. E não é assim que acontece. Hoje a gente vê a Ali Quigley fazendo coisas incríveis na W, mas nem sempre foi assim. E chegou até um tempo que ela pensou em desistir de jogar na WNBA, o que é muito triste se a gente vê o que a Ali Quigley faz hoje. Meu então, Deus. Sim, já imaginou? Ai, meu Deus. E eu, como eu falei, acompanho faz quase 2 anos a W, e ela foi uma das jogadoras que mais me chamou a atenção também. E eu fui procurar a história da Ali Quigley e descobri que existe o melhor chip do mundo, que é o Vander Quiggs, que é da Courtney Vandersloot com a Ali Quigley. E aí elas são incríveis juntas, separadas também, mas incríveis juntas. E hoje eu vim trazer mais sobre a Ali Quigley. Quase eu falo Ali Vandersloot, que eu acho que deve ser o nome dela também, né? Também. E eu, quando eu já sabia um pouco mais sobre a história dela, mas hoje eu sentei a tarde toda para saber mais ainda, e acabou que eu me perdi assistindo vários vídeos dela jogando de 3 pontos. Mas vamos lá. Ali Quigley, totalmente compreensível, né? Porque ela tem um estilo de jogo tão fácil e tão leve que você fica hipnotizada assistindo. Sim. E aí eu fui... Teve uma hora que eu tava no All-Star, que ela ganhou, os 2 All-Stars, foi de 2017 e 2018. E aí são 15 minutos de vídeo, e eu tava, meu Deus, tem que pesquisar mais. Eu tava lá assistindo a Ali Quigley. Ali Quigley, para quem não sabe, o nome dela é Alexandria, que todo mundo chama ela de Ali Quigley. Ela começou a jogar basquete desde criança, né? O pai dela inspirou ela a jogar basquete, e ela viu a WNBA surgindo. A Ali nasceu em 86, e a WNBA foi lançada em 97, então ela já tinha 10 anos quando a WNBA... Mais de 10 anos, né? Quando a WNBA surgiu, e o pai dela incentivou ela. O pai dela jogava basquete. Só que ele não chegou a ver ela jogando porque ele morreu quando ela tinha 7 anos de idade. Então, tudo que ela fez, ele não conseguiu ver. Nossa, que triste. E Ali, sim, muito triste. A Ali foi jogar, eu chamo a Ali de, além de esposa da Courtney, eu chamo ela de filha de Illinois, porque eu assisto muita série sobre Chicago, gente, então eu realmente acredito que existe isso. E ela viveu a vida toda dela em Illinois. Ela nasceu em Joliet, uma coisa assim, e jogou a vida toda dela até o high school. Ela jogou no DePaul University, que é uma das maiores escolas de Chicago, que também participa da NCAA. Ela jogou lá de 2004 a 2008. Durante os 4 anos que ela jogou lá, ela chegou em 2006 no Sweet 16, que é como se fosse as oitavas de finais, certo? E aí, nisso, ela teve uma carreira na NCAA, só que não é uma coisa estrondosa. Ela foi draftada em 2008, mas 2008 era o ano de ninguém mais, ninguém menos que Candace Parker. Então, todos os olhos estavam voltados para Candace Parker. E, além disso, tinha a Sylvia Fowles também. Então, era uma classe muito grande, com grandes nomes. E a Ali Quigley tinha feito uma carreira boa na universidade, mas não tinha o nome que o holofote estava, os holofotes estavam. Então, em 2008, ela foi draftada pelo Seattle Storm. O desespero, meu pai. Olha, não tem como defender o meu time algumas vezes, sabe? Não tem.
Em 2008, ela foi draftada no segundo round, né? Na 22ª posição. E tá tudo bem até aí. Bateu foto e tudo, fez a foto com o time, fez a foto sozinha, maravilhosa, naquele uniforme do Seattle Storm. Só que na hora de passar num training camp, ela não conseguiu. Então, o Seattle Storm, como é que se diz o nome? Ele dispensou ela antes da temporada de 2008 começar. Então, se a gente for para pensar hoje, na época de coronavírus, o draft de 2020 foi muito difícil para as atletas, porque elas tiveram pouco tempo para treinar um pouquinho e ir para o training camp, para chegar bem. Algumas atletas da classe de 2020 também foram dispensadas antes da temporada começar por esse motivo, pela falta de entrosamento, porque se a gente parar para pensar, são jovens mulheres saindo da faculdade para jogar numa liga que tem como se manter. A gente viu, por exemplo, esse ano uma coisa muito fora da casinha, digamos assim, que é a Crystal Dangerfield, que foi selecionada na segunda rodada e conseguiu ser titular e dar certo. E não aconteceu com a Ali. A Ali foi dispensada pelo Seattle Storm. Ela disse que estava voltando para casa, para Chicago, no caso, quando recebeu a ligação do Mercury, do Phoenix Mercury, e falou, olha, vem para cá que a gente vai assinar o contrato. Ela foi para Phoenix, né? E assinou o contrato com o Phoenix Mercury. Ela jogou, deixa eu só dar uma olhada, que eu acho que ela jogou 6 jogos no primeiro ano dela, que foi em 2008. Só confirmar aqui, porque é muito pouquinho os jogos que ela fez nos primeiros anos dela. Ela ficou no banco no primeiro ano, fez alguns jogos, e no segundo ano dela, que foi em 2009, eles dispensaram ela no meio da temporada. Então, ela já tinha começado a temporada de 2009 e dispensaram ela em 2009, no meio. Isso aconteceu também essa temporada na WNBA, né? A gente viu várias... Um dia a atleta estava jogando num time e no outro dia ela já estava em outro. Então, estava bem complicado esse ano e em 2009 também. A Ali foi dispensada na metade de 2009 e não jogou mais em 2009. Quando foi em 2010, ela jogou 3 jogos pelo San Antonio Silver Stars, o time da Roberta, o finado. E 4 jogos pelo Indiana Fever. Ou seja, ela jogou 7 anos o ano todo e não conseguiu ficar em um time. A Ali tinha muito disso. Ela entrava querendo jogar, querendo fazer parte do time e não conseguia terminar uma temporada no time. A única que conseguiu mais ou menos foi o Phoenix Mercury. E nisso ela jogou no San Antonio Silver Stars e no Indiana Fever. Só que ela jogou nesses 7 jogos 7 minutos por jogo. A média dela era de 7 minutos por jogo. 7 minutos você não consegue fazer nada no basquete, praticamente. Ainda mais para uma pessoa que... Eu não considero ela rookie porque ela jogou 2008 e 2009. Mas a confiança de entrar em quadra eu acho que não tinha. Porque ela jogou muito pouco pelo Phoenix Mercury. E em 2011 acontece a coisa mais bárbara que eu já vi na história do basquete feminino. O Seattle Storm fala, Ali, eu tô interpretando. Ali, vem assinar o contrato que a gente vai jogar contigo em 2011. O ex-arrependido. Gente, por favor, pelo amor de Deus. Ali vai para Seattle, de novo, faz as fotos com o time, faz as fotos sozinha, começa o training camp. Ela passa do training camp. Passou dessa vez. Passou dessa vez, né? Passa do training camp e joga 7 jogos pelo Seattle. E o Seattle vai dispensar a Ali Quigley de novo. Nossa, o embuste, hein? Meu Deus do céu. Do Seattle. É o boy lixo. Nossa, não dá nem pra defender. E o que acontece, o que a própria Ali Quigley relata é que quando ela estava treinando com o Seattle Storm
E ela fala assim mesmo pro técnico: eu tô pensando em conseguir um passaporte para jogar na Hungria. E ele vira para ela e fala: é melhor você conseguir mesmo. Eu fiquei, gente, como você fala isso pra uma atleta? Não tem, isso é falta de respeito. E ela não fala o nome do técnico, né? Mas eu não sei quem é. Não sei se era o principal técnico do Seattle Storm, não sei quem foi que falou para ela. Mas ela conta que isso aconteceu com ela. E aí no caso é Brian Edler, né? Sim. Ela não fala o nome, né? Mas aí não tem como a gente saber quem foi. Mas ela disse que ela falou e o coach falou isso pra mim, tipo, que era melhor ela conseguir o passaporte para jogar na Hungria. Não demorou muito, ela jogou só 7 jogos pelo Seattle Storm. Aquela coisa assim, eu não vou defender meu time, porém... Tem nem como. Porém, a Ali jogava como point guard. Ou seja, é a Subbird. Então, naquela época, em 2008 e 2011, a Subbird estava muito longe da aposentadoria. Mas eu não sei por que motivos o Seattle Storm não ficou com a Ali Quigley. Eu fui olhar as jogadoras que estavam lá em 2008 e 2011. Tinha uma outra que era reserva da Subbird, que já estava no Seattle há 3 anos. Então, eu acho que assim, a Ali chegou no momento errado no Seattle Storm. Porque se eles tivessem dado a oportunidade para a Ali Quigley jogar e se desenvolver, talvez a gente tivesse ganhado mais títulos. Porque o que a Ali Quigley se tornou depois disso foi uma coisa assim, sabe, de explodir a cabeça. Porque era o caso de dar a oportunidade para ela jogar e se entrosar com o time. Em 2011 é a mesma coisa. O Seattle Storm em 2008, 2011, não é que eles não tinham chance de ganhar título, mas não tinha o elenco pesado que eles têm hoje, que não dava para colocar o Ali Quigley ali. Então, o Seattle fez a maior burrada da vida dele, que foi não ter ficado com a Ali Quigley. Aí depois disso, em 2011, a Ali Quigley não joga em 2012, o ano todo, na WNBA. Ela decide não fechar com nenhum time e só ir para os training camps, que é muito comum nos Estados Unidos. Então, ela vai para os training camps. Só que aí entrou uma coisa que eu achei incrível, que corrobora o que a gente fala no Beta Basquete, que jogar na Europa faz a diferença. Durante todos esses anos que a Ali Quigley não jogou direito na WNBA, ela era titular na Europa. E não era em times muito famosos, tipo Fenerbahçe ou qualquer outro time da Rússia. Eram times pequenos mesmo, mas ela estava jogando. Então, eu sinceramente não entendo porque a Ali Quigley não conseguia ficar em um time da WNBA, sendo que ela estava sendo titular na Europa. Em 2012, ela não joga na WNBA e vai jogar na Europa só. E lá ela estava jogando por um time da Eslováquia na época, quando ela conhece Courtney Vandersloot, simplesmente. Eu digo que eu não acredito muito nesse negócio de amor muda as pessoas, mas nesse caso eu acho que o amor deu uma impulsionada na carreira das duas. Porque a Ali Quigley, ela foi para lá, para a Eslováquia, com uma ligação já da treinadora do Chicago Sky, que dizia: vem para o training camp do Chicago que a gente pode tentar fazer alguma coisa. Essa treinadora, ela já via a Ali Quigley jogando lá na Europa. Ela também treinava na Europa. Então, ela viu que a Ali Quigley estava fazendo isso. Ela já viu que a Ali estava fazendo e o que ela podia fazer na WNBA. Então, ela fala, olha, vai, joga na Europa, volta que a gente vai fazer o training camp. Isso na temporada de 2012, 2013. A Ali vai para a Europa, joga na Eslováquia, e no último jogo dela é contra o time da Courtney Vandersloot, que o time da Ali ganha. E aquilo assim, a Courtney e a Ali já tinham se conhecido durante a NBA, porque a WNBA, porque a Courtney foi draftada em 2011, então ela já tinha feito alguns jogos contra a outra, mas nada muito significativo. Eu vou falar um pouco de Vanderquick, sim, porque não tem como falar de Ali Quigley e não falar de Vanderquick. Elas voltam para os Estados Unidos, elas conversaram e eu estava lendo o comentário.
Conversaram, acharam muito estranho estar no mesmo voo as duas, mas estava tudo bem até então, porque estava voltando para os Estados Unidos. E aí fica mais estranho ainda quando as duas estão na mesma limusine para ir pro CT, digamos, do Chicago Sky, né? Para fazer exames físicos, para ver se está todo mundo bem, tudo mais. A Ellie Quigley finalmente consegue passar no training camp e assina com o Chicago Sky. Ela joga toda a temporada de 2013, o que foi um milagre, porque ela não tinha jogado uma temporada toda. A Ellie Quigley jogou os 34 jogos de 2013. Ela jogou toda a temporada regular. O primeiro ano dela foi ainda devagar, porque ela ainda era banco, porque ela jogava como point guard do Chicago Sky era Courtney Vandersloot. E naquele ano, 2013, também foi um ano de virada para o Chicago Sky, porque eles conseguiram draftar a Helena Deladon como primeira escolha do draft de 2013. Então, eles já tinham tudo, já tinha a faca e o queijo na mão, por assim dizer. Porque a Silvia Fowles também já estava no Chicago Sky, faltava só a Helena Deladon e já tinha a Courtney Vandersloot. As histórias dizem que... elas dizem mesmo, a Courtney e a Ellie Quigley, que elas decidiram não engatar em nada do que estava acontecendo entre elas duas, porque era uma temporada muito importante. A Vandersloot seria o primeiro ano dela como titular. Então, era uma responsabilidade muito grande. Ela iria assumir o lugar da Tisha Penicheiro, né? Então, para ela foi uma responsabilidade muito grande. Ele vai jogar o 2013 todo e vai fazer uma temporada regular boa. Em 2014, ela vai começar, não começa ainda como titular, mas ela vai começar o primeiro jogo dela como titular contra o Seattle Storm. Como a vida ajeita essas coisas pra gente, né? Ela vai começar o primeiro jogo dela no Chicago contra o Seattle Storm. O Chicago perde aquele jogo. E em 2014, a Ali faz uma temporada incrível, é escolhida a 6ª mulher do ano. Isso vai acontecer em 2015 também. Então, para uma pessoa que nem tinha time, não conseguia ficar titular a temporada toda, ela vai e consegue 2 vezes a 6ª mulher do ano. Em 2017, 2018, 2019, ela é escolhida All-Star Game, pro All-Star Game. Vai ela, a Courtney Vandersloot e a Diamond Day Shield. E é isso que mais me motiva em relação a Ali, porque ela disse que no começo foi muito difícil quando ela não conseguia ficar em um time, porque você é um atleta, você se prepara para ser um atleta, você acha que você está indo bem e não consegue ficar em um time durante uma temporada e jogar 7, 8 jogos, é muito pouco. Ela consegue fazer todas as temporadas cumprindo os 34 jogos da temporada regular, consegue ser mulher do ano, a 6ª mulher do ano 2 vezes, depois disso vai ser escolhida All-Star. Então, para ela, foi uma virada no jogo mesmo. Porque é aquilo, como eu falei, é a oportunidade. A oportunidade, quando foi dada para ela, realmente ela aproveitou. E aí ela começa a... E a gente conhece a Ali que é hoje. Em 2020, esse ano, ela ultrapassou a maior pontuadora do Chicago Sky, que era a Silvia Fowles, antigamente. E ela ultrapassou esse recorde hoje. Então, quando a oportunidade foi dada para ela, ela realmente aproveitou e conseguiu. E hoje a gente, graças a Deus, tem a Ali Quigley para assistir jogando e fazer tudo que ela faz em quadra. E para mim ela é uma grande inspiração também por causa disso. Ela conseguiu tirar ouro, sabe, do nada. E assistir ela hoje, literalmente, é um privilégio, porque ela poderia ter desistido da WNBA e de ser jogadora de basquete. Uma história completa que a Rebeca trouxe pra gente. Acho que, sinceramente, eu acho que em nenhum outro lugar alguém vai poder encontrar um resumo assim tão completo e tão rico de informação que nem o que a Rebeca passou. E acho que algumas das lições mais importantes que a gente pode tirar sobre a carreira da Ellie Quigley é essa questão da oportunidade no basquete feminino. Como existem menos times,
existem menos oportunidades. Então, a Ellie Quigley, ela se formou na DePaul University, que não é uma universidade que tem uma tradição assim de basquete feminino, que nem a UConn, Tennessee, Stanford. Não é uma universidade que vai estar sob os holofotes. Qualquer jogadora que joga na UConn vai estar na mídia, vai ter visibilidade. Se você sai desse meio, se você não está na Vanderbilt, se você não está na Washington University, Maryland, você não... também Louisville, se você não está nesse meio, você não vai ter oportunidade. E é o que aconteceu com a Ellie Quigley. Ela poderia ter sido uma das melhores já no primeiro ano de rookie, mas ela não foi dada essa oportunidade. E hoje a gente vê o que os times que deixaram ela de lado perderam, né? Porque ela é de um talento único. E graças a Deus pela Polky Chapman, que é uma técnica com um olhar assim muito específico, ela consegue enxergar talentos onde ninguém vê. Quando você tinha aquele Chicago Sky de 2013, 2014, 2015, 2016, foram anos incríveis. E só mais uma coisa que eu tenho que acrescentar sobre a Ellie Quigley, em 2016 eu trabalhava com uma jogadora do Chicago Sky e eu tive a oportunidade de passar um mês e meio lá em Chicago com o Chicago Sky, indo nos treinamentos todo dia, acompanhando o dia a dia das jogadoras, morando no mesmo complexo que elas. E a Ellie Quigley e a Courtney Vandersloot sempre eram as primeiras a chegar no treino. O treino ia começar, elas já estavam lá há 1 hora treinando arremesso, fazendo fundamento, e também eram as últimas a sair. Então, tudo isso você vê a Courtney Vandersloot, que estava na corrida para o MVP, a Ellie Quigley passando a pontuação da Sylvia Fowles, que é algo gigante. Não é de agora. Elas são jogadoras incríveis, mas que elas não têm oportunidade, nunca tiveram a oportunidade de mídia. Por exemplo, a Vandersloot jogou na Gonzaga University, que também não tem uma tradição assim de basquete feminino. Então ela precisou provar que ela era digna de WNBA. Infelizmente, isso é uma realidade. E eu sei que a Isabela vai falar de uma jogadora que é o caso oposto disso. Ela é uma jogadora que desde lá do universitário já era bem assim no topo. Então, muito obrigada, Rebeca, por trazer ela e Quigley, foi assim incrível. A gente já está aí com 45 minutos de live, a gente vai ter mais uns 20 minutos. Mas assim, foi ótimo, foi incrível e assim, você trouxe de um modo que deixou a gente assim querendo saber mais, sabe? E é super legal. A gente já sabe que a letra A é de Ellie Quigley, acabou. Muito obrigada. Basquete feminino de A a Z, agora basquete feminino de Ellie Quigley a Z. Então, agora puxando essa ideia de que algumas jogadoras, elas onde elas jogam universitário, meio que dá um kick-off para a carreira delas. Isabela, manda aí, quem é o nome A que você escolheu? A gente vai falar de quem, a jogadora mais valiosa dessa temporada, A'ja Wilson, a MVP da temporada 2020, que é basicamente o que você falou, é o oposto da Ellie Quigley. Ela já chegou com um hype gigantesco, ela já tinha tido um papel excelente na universidade, né, na Universidade de South Carolina, que é a cidade dela mesmo. Uma média de 24,5 pontos e mais ou menos 13,9 rebotes. Então, para a posição que é a mesma que ela joga, ela manteve numa trajetória muito linear, desde do college até agora na NBA. É uma jogadora jovem, ela só tem 24 anos, então tem um longo futuro pela frente aí, mas que já fez muita coisa na faculdade e agora na WNBA.
fiquei nervosa, me perdi, mas tudo bem. Não, fica... Bom, A'ja Wilson é MVP, mas já ganhou outros prêmios desde que ela entrou na WNBA em 2018. Foi primeira escolha do draft pelo Las Vegas Aces, que é o mesmo time que ela joga atualmente. Já foi ao estar em WNBA 2 vezes. E, assim, passou por um perrenguezinho ano passado de não conseguir levar os Aces mais para frente. Elas foram eliminadas, né, nas semifinais. Então parece que A'ja Wilson chegou em 2020 falando, agora vai. E quase foram para as finais de conferência. Para as finais de conferência, não. Para as finais da WNBA contra o Storm. Não teve muito papo, né? O Storm, assim, passou por cima em 3 jogos, matou todo mundo. Mas A'ja teve um papel muito, muito relevante, principalmente no último jogo das semifinais contra o Connecticut Sun. Que foi, assim, uma força dominante que matou, foi a maior pontuadora dentro de quadra e, assim, não teve para ninguém. Chegou num duplo-duplo, num jogo 5. E é isso. Que mais que eu ia falar da A'ja Wilson? Apresentando ela para vocês. O motivo de eu ter colocado ela nessa lista foi pelo fato de eu achar que ela tem um futuro muito grande na WNBA, assim, sendo muito jovem e já mostrando tudo que ela tem, sendo uma jogadora muito dominante, uma ótima shooter e tudo mais, ela se mostra que vai, assim, ser um grande nome na WNBA. Diferente da Ellie Quigley, ela já pôde mostrar que aqui veio muito cedo, que tanto é que ela não tá jogando overseas no momento, ela assinou um contrato em 2018 com um time chinês, mas agora não tá jogando overseas e tudo mais, e a gente consegue perceber essas diferenças até do começo da carreira mesmo, quando a jogadora tem uma oportunidade de fazer o nome dela ainda no college, que ela é de South Carolina. Ela foi uma das principais jogadoras que levou o título da NCAA para a universidade dela. Então, estou muito nervosa, estou gaguejando, não consigo falar, mas é isso aí, pessoal. Ela foi tá indo super bem. Ela foi Rookie of the Year também no ano que ela jogou. Então, ela realmente teve a oportunidade e mandou brasa. Sim, desde o começo, né? Uhum. É aquela questão, né, que a universidade que a jogadora tem influência no quanto ela vai ter visibilidade, mas a jogadora também tem que trabalhar para isso, porque é muito fácil ela perder aquele espaço para outra pessoa. Por exemplo, nesse ano na NCAA, a South Carolina University, que é de onde a A'ja Wilson veio, estava em primeiro lugar na lista da Associated Press no ranking da NCAA. E a lista do Associated Press é meio que o parâmetro, né, de quem está melhor, de quem está menos, e quem está melhor, quem está pior, e era esperado que South Carolina fosse dominar, só que elas estão muito fora, assim, estão sem sintonia em quadra, não estão rendendo, e o que aconteceu, uma jogadora, a Charlie Collier, da University of Texas, ela já veio e dominou esse cenário novo da NCAA, tanto que no último jogo, essa jogadora Charlie Collier, ela fez 44 pontos, que é a maior pontuação que qualquer jogadora da University of Texas já fez na história da faculdade. Então, de onde a jogadora vem tem muita influência, mas quanto mais influente aquela universidade maior é a responsabilidade que a jogadora tem. E no caso da A'ja Wilson, ela sempre teve, ela sempre foi muito dominante como uma jovem jogadora, né? Porque ela tem, como ela tem assim os fundamentos, a habilidade, e ela também tem um corpo muito favorável
ao basquete, e ela é uma jogadora muito flexível em questão de onde vai jogar, né? Então ela pode jogar na posição 2, 3, 4, 5 e até armar. Ela é o que chamam do jogador moderno, né? Que começou no basquete feminino, o pessoal fala bastante que começou com a Candace Parker, mas realmente a A'ja Wilson, ela vai fazer muito na WNBA, ela vai crescer assim demais. Esse foi o primeiro MVP dela. Eu não vou ser surpresa eu não vou ficar surpresa se ela ganhar algum MVP. E o Las Vegas Aces, quando tiver com um time assim Completo. entrosadinho, completo, saudável, com Kelsey Plum jogando bem, com A'ja Wilson no topo, Andrew McCoughtry também acelerando, é um time que vai ganhar título, sim, fácil. E tem mais alguma coisa que você quer acrescentar? Não, só Isa? que o fato também, ela não foi a maior pontuadora, né, da WNBA nessa temporada, perdeu para outra jogadora com A também, Arik, não sei falar o sobrenome dela, mas não era principal. Não sei falar esse sobrenome, gente, muito difícil. Mas não era a maior pontuadora, também não era liderante em rebotes, teve números altos, mas não estava no topo da lista, e ainda assim, pela versatilidade, acho que foi muito merecido o MVP que ela recebeu. É muito legal que você mencionou a Arik, porque ela estava na lista também para ser MVP, né? E ela foi assim, foi matadora no final da temporada. Assim, cada jogo ela era ponto atrás de ponto, ninguém conseguia parar, e bola de 3. Mas fez sentido a A'ja Wilson levar o MVP. E deixa eu voltar aqui a tela dos 3. Uma pausinha para dar um hello para mais pessoas que chegaram aqui. Eu vi que como é que é o nome dele? Bamondes. Carol tá aqui. Outra Carol também chegou. Todo mundo vindo diretamente do fã-clube da Isabela. Vergonha! E a gente tem aqui o Matheus Giusti, que tá sempre presente em tudo que a gente faz, um grande fã de basquete feminino, sempre bem legal e respeitoso com as mulheres no esporte. E ele também é um colaborador do Beta Basket. Aproveitar fazer o merchanzinho, né, que a gente tem, o Patreon. Infelizmente é só em dólar. $3, né? $3 para quem quiser ajudar. E agora com as lives semanais, a gente vai estar expandindo o conteúdo ainda mais. Bom, quando a gente ainda tem que falar, mas eu quero trazer aqui um comentário que eu lembro que a gente perguntou no começo quem tinha alguma jogada, algum nome com a letra A para falar, né? E a Agatha falou da Adrianinha. E não tem como falar de basquete feminino sem falar da Adrianinha, que é esse nome máximo da seleção brasileira. Se não me engano, ela é a jogadora que ela tem mais participações em Olimpíadas do que qualquer outra jogadora. Acho que é a Subird em mundiais e a Adrianinha em Olimpíadas. E ela assim, a Adrianinha... Nela, né? A Sul chega... provavelmente a Sul chega nela agora, em 2021. É isso mesmo. E a Adrianinha, ela é tão necessária para o basquete feminino nacional, mundial. Ela jogou no Phoenix Mercury. Mas assim, falando do basquete feminino em questão de seleção, ela aposentou 2 vezes, e das 2 vezes que ela aposentou, ela foi convocada e ela jogou.
e agora ela tem um projeto incrível em Recife com o marido dela. Eles acabaram de ganhar um apoio bem importante do Estado, inclusive, para fomentar o basquete na nova geração, né? Então, e a Adrianinha jogou em Recife, jogou em São Paulo, jogou em vários em times assim muito importantes, de seleção em tudo quanto é tipo de campeonato. Já também viajou muito, se não me engano, ela jogou na Itália. Ela realmente, em questão assim eu acho que ela é uma das maiores armadoras da história do basquete feminino mundial. Do Brasil nem se fala, mas do basquete mundial, ela também ela é, assim, um nome máximo. E é curioso que a nossa geração, né, pessoal, assim, nossa geração, eu sou velha, né, eu sou dos anos 90, assim, 91. Então, eu não sou Gen Z, eu sou Millennial, e Millennial já é velho. Então, quem é dos anos 90 e cresceu acompanhando basquete, o pessoal que já era um pouco mais velho, nessa época, a Adrianinha, ela é, assim, ídola. E deixa eu beber uma água aqui, rapidinho. E nessa vibe de Brasil, peraí que eu preciso mandar uma mensagem para essa pessoa. Que eu quero falar sobre essa pessoa, né, com a letra A. Que é eu mandei mensagem para ela agora para falar que vou começar a falar dela, que é a Adriana dos Santos. Não sei, assim, eu acho que quem acompanha basquete feminino no Brasil precisa idolatrar a Adriana dos Santos. Ela não só foi campeã mundial, ela não só estava naquele time que levou o ouro na Austrália em 1994, ela segue perpetuando essa conquista. Então, até agora a gente falou bastante das jogadoras dentro de quadra, né? E eu acho muito importante falar da Adriana por tudo que ela representou dentro de quadra, mas também por tudo que ela faz fora de quadra no basquete. Hoje ela é a diretora de seleção das seleções femininas na CBB. E segundo como o próprio José Neto falou, quem manda é a Adriana, o pessoal só obedece. Que o Neto fala que ele o Diego, acho que tem poucos homens hoje na seleção que fazem alguma coisa na seleção feminina. Segundo o Neto, eles só escutam, e eles só escutam o que a Adriana tem a dizer. Inclusive, ela foi a pessoa que sugeriu o nome do José Neto. A Adriana, ela é a pessoa que faz aquela ponte, aquela intermediação entre as jogadoras e a confederação. E é por causa dela que as jogadoras são escutadas. Literalmente, ela tem aquele... ela é a pessoa que fala pelas jogadoras, né? Então, se tem alguma coisa que precisa ser feita, se falta alguma coisa, se algo não tá certo, a Adriana vai lá e ela luta por essas meninas, e ela não cansa de falar que essa é uma luta constante, que os direitos das jogadoras na seleção e na confederação é uma luta constante. E é graças a ela e ao esforço que ela já fez até agora que várias coisas melhoraram. Então, hoje a gente tem uma questão financeira, né, um balanço melhor entre o que os homens e o que as mulheres ganham, entre condições de viagem, isso é em questão de hotel, de avião, tudo isso são conquistas que aconteceram porque a Adriana insistiu em ter
essa valorização das mulheres, né? E isso é algo novo, é algo muito novo. A gente vem pedindo há bastante tempo que as mulheres façam mais parte da decisão do que acontece dentro do basquete feminino. E a Adriana veio para trazer exatamente isso. Ela está lá como diretora de seleções e ela faz o papel dela de modo vislumbrante. Não tem nada do basquete feminino brasileiro que a Adriana não saiba. Então, assim, se tem uma jogadora do Brasil que vai jogar às 2h15, às 2h14 da manhã, numa ilha remota numa ilha remota na Antártida, a Adriana sabe o que está acontecendo. E ela está assistindo e ela vai fazer questão que a gente lembre daquela jogadora. Então, assim, é uma pessoa essencial para a modalidade, essencial para a nossa seleção e também para as categorias de base, porque ela tem um projeto em Americana com a Unimed. Ela sempre fala também, né, que ela fala que ela é funcionária da Unimed, não da CBB, que tem esse projeto lá em Americana exatamente para fomentar a modalidade, né? E eu queria também falar sobre ela, porque dentro da letra A tem um novo projeto que ela está comandando, que se chama Adelante. E é um projeto que tem embaixadores por por vários estados do Brasil, vendo o que está acontecendo, dando aula e vão treinar técnicos, jogadoras, exatamente para poder fomentar o basquete feminino em todos os estados brasileiros. Então, assim, caiu super bem, né? Hoje a gente está falando da letra A, então não tinha como não falar da Adriana dos Santos e automaticamente lembrando desse projeto Adelante, né? Que inclusive esse projeto Adelante, ela falou pra gente numa live com o Neto, com o Felipe Souza. E é um projeto que nunca existiu no Brasil antes e vai ter um efeito muito grande, porque é literalmente levando o basquete feminino onde ele não é propagado, e não só propagado, desenvolvido. Porque você não pode só chegar e falar assim, toma aí R$ 1.000, monta um time e se torna campeão. Não é, você tem que ter investimento. Tem que ter uma continuidade. E é isso que vai acontecer. Inclusive, ela acabou de mandar um comentário aqui. E ela falou que esse projeto Adelante é um caminho para o êxito. É um curso de metodologia e capacitação. Então, obrigada, Adriana, por estar assistindo novamente a nossa... a gente tem uma audiência muito qualificada. E assim, a Adriana tem toda essa capacidade para liderar esse projeto. Na verdade, acho que sim, ela é a pessoa essencial, porque ela jogou, ela sabe o que é a realidade de uma jogadora em quadra, e vale lembrar que ela estava naquela seleção de 1994, que ainda passou por muito mais dificuldade do que as jogadoras passam hoje. Então, ela consegue trazer essa realidade do que é ser uma mulher jogando basquete profissional, das dificuldades, e também ela sabe o que precisa para conquistar esse êxito. Porque, assim, uma campeã do mundo, campeã pan-americana, bronze, se não me engano, bronze na Olimpíada e prata no Mundial, ou então ao contrário. Então, assim, é muita capacidade. Então, assim, é um projeto que me deixou muito feliz quando ela falou.
e eu desejo muita boa sorte, não vejo a hora de ver os resultados. E aqui a Adriana. Exatamente isso, estamos muito felizes em poder lançar esse projeto. Grande beijo, meninas, feliz de ver vocês. Obrigada, Adriana, pela sua audiência. Como eu falei, a Adriana é uma pessoa muito ocupada, mas se tem basquete feminino acontecendo, ela tá lá, e ela sabe o que tá acontecendo, e é legal, sabe? Porque se a gente fala alguma besteira, se a gente falar alguma coisa errada, ela vem e fala, sabe? Porque tem essa preocupação. E outra coisa super legal é que é uma família de basqueteiro. Então, o marido dela é técnico e a filha dela tá jogando também nesse projeto da Unimed. É super legal, né? É uma família super dedicada ao basquete, tem essa paixão pela modalidade, é super legal. Então é isso. A Adriana dos Santos é uma pessoa que não poderia deixar de falar, e agora tá rolando Veracruz e SESI também, viu? Ela lembrando a gente que tá rolando Veracruz e SESI, a gente vai fechar daqui a pouco aqui para a gente poder assistir também, e para assistir esse jogo, e também o loteria do draft da WNBA. E só para... Vai ter cobertura no Twitter. Desculpa, depois eu falo. Vai ter... A Adriana acabou de falar aqui que domingo em Sorocaba vai ter um camp para as meninas. Então fica aí a dica. Vou falar no Twitter depois também. Então, eu acho que a gente pode começar a finalizar aqui, porque já deu mais de 1 hora, e, assim, a gente não tem muito tempo, então, é claro que a gente não vai poder... foi uma jogadora espanhola muito boa, foi 3 vezes campeã da WNBA com o Houston Comets, ganhou Euroleague, ganhou prata, ouro e bronze com a seleção da Espanha. Ela foi uma jogadora muito boa, jogou com a Érica de Souza no Perfumerias Avenida, então é uma jogadora muito boa. Também tem a Ann Waters, que foi uma jogadora belga, se eu não me engano. Ela era muito boa e eu adorava assistir ela jogando, inclusive ela jogou no meu San Antonio Stars. E para falar de time, o Atlanta Dream é um time que para nós brasileiras é muito importante, porque Érica e Ziane foram assim rainhas do time, e a Nádia também jogou lá durante um tempo, mas foi o time assim que depois da Janete no Houston Comets foi o time que trouxe o orgulho brasileiro na WNBA, né? Felizmente, hoje a gente tem também o Minnesota Lynx com a Damires, mas isso é outra letra, vai ficar para outra semana, senão a gente vai prolongar ainda mais. E a Isabela tinha mencionado para a gente a Angel McCoughtry também, uma jogadora super importante. Alicia Clark. Alicia Clark, claro. Vocês verem que eu não sou fã do Storm, eu não lembrei da Alicia Clark. Se eu fosse fã do Storm, eu lembrava. Tem a Alana tem a Alana Beard, tem a Alicia Thomas. E a gente também vale também lembrar a Alana Gonçalo, brasileira, que está jogando na Espanha. Enfim, tem muitos nomes importantes, a gente não falou de algum, não foi de propósito para excluir ninguém, inclusive a gente quer que tenha essa interação, sabe, das pessoas lembrarem dos nomes, essa é a intenção, sabe, fazer as pessoas pensarem em basquete feminino. E eu achei super divertido, me diverti bastante aqui com vocês, com os comentários. Obrigada, Rebeca, obrigada, Isabela, por toparem nessa sexta-feira à noite falar sobre basquete feminino.
Obrigada a todo mundo que estava aqui com a gente. Obrigada, Alice, Carol, Bamondes, a outra Carol, Paola. Quem mais? Giovana, o Matheus Giusti. Deixa eu vir aqui no começo. A Agatha. A Agatha também está desde o começo. O Léo Mogli. A Lena. Muito, 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 muito obrigada. Semana que vem a gente volta falando com a letra B. Então, eu tenho aqui Liu. Gosto que vem o fã-clube todo da Isabela, que é super Firme e forte. Mas enfim. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem a gente volta com a letra B. Já sabem que vai rolar muito Becky Hammond. Então, a emocionada semana que vem vai ser eu. Não tem suspense comigo quando a letra B, tipo assim, Becky. Enfim, então, muito obrigada. B de Bird. E aí, quando for o S, Não. Tem que esperar até o S para chegar na Bird. Até o S. Suzanne Brigitte Bird. Poxa. Semana que vem olha lá, vai ter Stormy Fane emocionada aqui. É verdade. Nossa, Brianna Stewart, é verdade, meu Deus do céu. Ela tá esquecendo todo mundo de Stormy hoje. Que é isso? Não é de propósito. Então, eu vou deixar o pessoal voltar para assistir o Veracruz contra o SESI lá no GSE Stream. E vou encerrar o broadcast aqui. Muito obrigada a todo mundo que estava presente. E a gente continua conversando lá no Twitter. Um grande abraço. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada.